Fala, tagarellers! Estamos aqui para a segunda collab do Tagarelando Psi, a segunda collab do Eu Paterno também, um com o outro. E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu acho que é muito importante, que é muito mal visto em alguns momentos, assim, é uma fase da vida, e eu acho que ela não deveria ser vista dessa forma, já dando um spoiler aqui do que eu vou falar, do que a gente vai falar. Mas vamos trocar as ideias sobre a adolescência, né, Henrique? O Henrique do Eu Paterno vai introduzir aí pra gente, já que ele é pai. Olá a todos, é um prazer estar aqui de novo falando com a Bia. E assim, como a Bia falou, né, acho que é uma época, a adolescência, que ela é muito mal vista, né? E Temida. temida, exatamente, exatamente o que eu ia comentar, a minha experiência pessoal. Meu filho tem 9 anos, e assim, é algo que eu sempre tive muito medo da adolescência mesmo. O Pedro tem TOD, tem TDAH, tem o TEA, então sempre foi muito agravante algumas épocas, alguns marcos ali do desenvolvimento dele. Os 2, 3 anos de idade, ele era uma criança difícil mesmo, era muito difícil lidar com ele quando ele não queria alguma coisa. E eu falei, não, se ele com essa idade tá me dando esse trabalho, a hora que chegar a adolescência, assim, eu tinha medo, eu sempre tive muito medo, até pela proximidade que eu tenho tido com o meu filho nessa idade também. Eu acho que isso tem me acalmado um pouco, mas é como você falou, é uma idade muito temida, muito mal vista, que muita gente fala, assim, fala com desdém mesmo, né? É adolescente, é aborrecente. E eu acho que a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, sobre se isso faz sentido ou não. Acho que a Bia já deu um spoiler aqui para a gente, não é o que nós pensamos. É uma idade muito difícil, é uma idade que você está saindo ali do. Você não sabe ainda o que você é, você tem algumas responsabilidades de adulto, mas você ainda tem alguns ímpetos ali de criança, né? Você não tem o seu cérebro totalmente desenvolvido ainda. É uma fase extremamente difícil para você lidar, para você, assim, os hormônios bombando ali também, é muita coisa para você lidar, né? Sim, sim. São muitos desafios para todos os lados, assim, né? Mas uma coisa que sempre me incomodou, e até você usou o termo que eu cresci ouvindo, infelizmente, da aborrecência, e que me incomoda muito, assim, até pensando no quanto esse momento é difícil para o adolescente também. Então, claro que vai ter comportamento desafiador, vão ter desafios durante essa fase, assim como tem outras fases. É que parece que essa fase ela é vista desse jeito tão negativo, porque é o momento em que o filho ele se torna cada vez mais um outro. E acho que isso é um pouco temido pelos pais, assim, né? Então, como assim aquela criança que até então eu controlava, agora ela já tem vontades próprias, ela tem uma instabilidade talvez um pouco maior, porque os hormônios estão mudando a todo vapor, então é muito difícil para o adolescente também. Então, isso sempre me incomodou, essa visão muito, eu diria, de quase um preconceito, assim, né, com os adolescentes, sendo que eles estão num período em que eles estão precisando muito de acolhimento, eles estão precisando muito entender o que está acontecendo com eles, porque ontem eles eram uma criança, de repente o corpo deles está mudando, tem um monte de coisa que muitas vezes eles não foram orientados que aconteceria, então eles se assustam. Então, que fase difícil, assim, né? Total. E diga. Eu ia comentar também que uma outra coisa que acho que é muito temida pelos pais, e é uma coisa que eu tenho estudado, ainda não vivi, porque o meu filho ainda tem 9 anos, mas acho que eu já vou chegar um pouco mais preparado, né, para quando ele entrar nessa fase. Mas é uma fase também em que eles começam um pouco a sair de casa, ou seja, a referência para as coisas que eles estão aprendendo, para todas essas mudanças, elas não são somente os pais. Pelo contrário, todo mundo que viveu a adolescência se lembra da relação com os amigos, né? Ou seja, essa relação com os amigos, ela começa a se tornar muito mais importante na vida dessa criança, né, que está crescendo, né? Então, só que os pais não deixam de ser importantes. E isso acho que é uma coisa que às vezes não entra na nossa cabeça, porque não é porque ele está buscando tantos amigos dele que ele não precise dos pais. Pelo contrário, talvez seja o momento que ele mais precise dos pais. Só que a gente precisa estar muito atento para os sinais, né? A gente precisa estar muitas vezes insistir um pouco, poxa, você precisa conversar, eu vi que você não estava bem e tal. E às vezes, num primeiro momento, ele pode dizer que não, no segundo momento também, mas talvez numa quarta, quinta tentativa, você consiga conversar com ele de uma maneira mais tranquila, né? O adolescente continua precisando dos pais, e ele não está deixando a gente, não tá assim, ele só precisa muito mais dessa interação com os amigos, e isso é absolutamente normal, né?
Eu me arrisco a dizer que é uma das fases em que eles mais precisam dos Com pais. certeza. Porque é isso, é tudo muito novo e eu acho legal isso que você falou do de estar ali disponível, né? Estar ali com o filho e ter uma postura mais amigável mesmo, ter uma postura na medida do possível, né? Isso, né? Como a gente já falou em outros momentos aqui, é difícil, mas procurar um meio do caminho no sentido de você não é amigo, mas você também não é aquela autoridade distante que não vai ter contato com esse Sim. adolescente que tá ali só pra falar não, 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 não vai fazer e tudo mais, mas pra procurar entender, pra procurar conversar mais mesmo. Foi um relato que eu te trouxe, né, buscando te tranquilizar aí, como seu filho tem 9 anos e que dá medo mesmo, a adolescência dá medo. É, a minha experiência com meu irmão tem 15 anos, então ele tá no auge, no momento da adolescência, e eu também me preocupava um pouco, mas felizmente eu sei que isso também vai casa a casa. Ele é uma fase que eu gosto muito nele, assim, eu gosto muito de admirar cada fase do desenvolvimento, assim, né? Então eu admirei cada fase do desenvolvimento dele, agora do Pedro também. E você vê que tem coisa nova em cada uma dessas etapas e que elas podem ser encaradas como, claro, tem os seus desafios, mas como olha que legal, olha como ele mudou. Então, eu achei muito legal quando meu irmão foi crescendo e chegando, entrando e permanecendo na adolescência, e que ele começa a trazer, porque o amiguinho, porque as coisas que aconteceram, o que o amigo faz. Ele é um adolescente muito aberto, infelizmente, eu sei que nem todo mundo tem isso, mas eu acho que isso vem muito de ter criado um diálogo com ele desde cedo, que eu acho que é uma coisa que você está fazendo com o Pedro, que eu acho que é essencial, de se colocar mesmo como, ó, tamo junto, conta comigo. E isso traz uma abertura maior. O adolescente ele se sente mais livre para chegar. Claro que vão ter algumas coisas que alguns adolescentes não vão falar para os pais, nem sempre vai ter uma abertura de falar detalhes, intimidade, não adianta. Tem algumas coisas que eles vão trocar mais entre os amigos mesmo, que é compreensível, a gente já foi adolescente, a gente sabe como é isso também. E isso é uma coisa que me incomoda, que parece que os adultos esquecem que foram adolescentes também. Exatamente, é. Nossa, e como a gente precisava desse apoio e como todos precisavam de ter um momento que fosse de maior acolhimento mesmo. Então, estando nessa posição de adultos e tendo contato com adolescentes, acho que é legal a fase que eu vejo particularmente como uma reparação histórica da minha Verdade. para fazer isso com meu irmão. Então, é uma fase, você vai chegar nela daqui a pouco, mas é uma fase muito gostosa, que pode ser muito gostosa também. A gente não precisa de antemão vê-la como problemática e ela aborrecente, vai ser um mega desafio, porque ela traz coisas muito legais. Você começa a fazer coisas mais de igual para igual, então você já começa a sair para lugares que quando criança já não dava, ainda não dava para sair. Então, tem surpresas muito legais aí no meio do caminho. E eu acho muito legal o fato do seu irmão ter tido você, assim, para poder conversar, para poder discutir os temas que eram importantes, assim, para ele, porque eu acho que, assim, para os pais tem uma dificuldade mesmo. Então, todos esses aspectos que a gente comentou, então tá saindo um pouco mais com os amigos, já não conta mais tantas coisas, às vezes se fecha no quarto, tá tentando entender ali as coisas. Então, isso tudo causa também um medo ali nos pais e uma certa relação de controle assim com o adolescente, né? Então eu preciso controlar. Eu não posso deixar isso aí. Ah, não, mas está saindo demais. Ah, mas está andando demais com esse amigo. Isso tudo é um medo, é um embate. Isso cria um embate muito forte assim com o adolescente e muitas vezes é culpa dos pais também. Os pais têm isso, exatamente, cria um afastamento. Então, assim, é uma relação, não é? Se, assim, se você não tem nenhuma das partes querendo estar junto ali, o adolescente até quer ter essa relação com os pais, mas ele não sabe muito bem como chegar, como falar sobre um assunto que é totalmente novo para ele. E se o pai ainda fica nesse embate, Ele vai se fechar. vai se fechar ainda mais. Esse diálogo não vai ser possível. E, novamente, como a Pia falou, no momento talvez mais importante dessa relação entre pai e filho na história dessa criança. Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que uma coisa muito legal é ir criando esse diálogo, né? Você não precisa esperar chegar à adolescência, porque também tem isso. Também tem os pais que chegou na adolescência, agora eu vou ter que conversar, senta aqui que a gente vai conversar. E aí é uma coisa chata também para adolescente isso. E tal.
Então, assim, acho que é legal ir criando esse diálogo, como você já trouxe de exemplo também com relação ao que você tem feito com o Pedro, de já ir explicando sobre mudanças no corpo. Então, se ele perguntar alguma coisa, olha, filho, quando você crescer, né, quando você tiver mais ou menos uns 15 anos, vai acontecer isso com o seu corpo, com seus órgãos, com o seu organismo, você vai provavelmente sentir determinadas coisas, você vai notar algumas coisinhas aparecendo ali. Então, esse diálogo começar desde antes dele entrar, porque não precisa esperar chegar no momento ali que ele que está acontecendo comigo Sim, para você falar. Isso pode ser preparado aos poucos, né? sim, Mas eu acho que o principal é como os adolescentes precisam de acolhimento, como é uma fase assim, acolham seus adolescentes. Eu acho que é uma coisa que eu gostaria de poder gritar pro mundo, assim, sempre foi uma coisa que mexeu muito comigo, eu sempre tive esse olhar, eu quero cuidar dos adolescentes. Hoje eu atendo adolescentes na clínica também, e é uma fase muito gostosa, assim, é muito legal ver como eles criam isso, anda muito rápido, o próprio linguajar deles, os próprios hábitos deles, e é muito gostoso também. sim. A gente aprende muito também. Então, acho que é uma fase que não precisa ser vista já de antemão como, nossa, vai ser o terror na minha vida. Veja como ela realmente é. Ela tem os seus desafios, mas pode ser muito gostoso também. Pode ser também, ai, eu vou ver meu filho passando por umas coisas que ele vai estar ali meio bagunçado, meio tentando entender o que está rolando. Então, pode ser muito legal. Então, cuidemos dos nossos adolescentes. Total. Trazem uma veia criativa Nossa, gigantesca, uma subversão, assim, às vezes para coisas que a gente também não gosta e eles, não, as coisas não têm que ser assim, pô, vamos comparar também um pouco as ideias dele, porque muitas vezes são ideias muito boas, realmente, e por que não, né? Por que não a gente conversar sobre isso, a gente ver como que a gente pode trabalhar juntos ali com eles, né? exato, trabalhando juntos, exatamente. É uma fase que eles começam a desenvolver gostos, então é legal você tá vendo, né, principalmente para quem tem filho, as crianças aí que vocês são cuidadores, vendo eles se tornar cada vez mais eles, assim, é o momento que ele, eu gosto disso, nossa, é muito legal. Sensacional. Cuidemos dos nossos adolescentes. Total, Né? total. É isso, até a próxima. Obrigado, tchau, Tchau, tchau. tchau.